O tema é Helen Keller. Helen Keller, uma das personalidades mais importantes de toda a história da humanidade. Americana Helen Adam Keller. Escritora, conferencista e ativista social norte-americana. Foi a primeira pessoa surda, cega da história a conquistar um bacharelado. Então eu repito, surda, se é surda, acaba praticamente sendo muda. E cega, que conquista o bacharelado. Helen Keller nasceu em 27 de junho de 1880, em Tuscumbia, Alabama, Estados Unidos. Formação Radcliffe College, 1900-1904. Quer dizer, fim do século passado, atrasado, e início do século passado. A história sobre sua professora Annie Sullivan, repito, Annie Sullivan, conseguiu romper o isolamento imposto pela quase total falta de comunicação, permitindo a menina florescer enquanto aprendia e se comunicar, tornou-se amplamente conhecida. Quer dizer, praticamente tão importante quanto Helen Keller é Annie Sullivan, a sua professora. Helen Keller virou filme. O Milagre de Annie Sullivan, 1962. Seu aniversário, em 27 de junho, é comemorado como o Helen Keller Day, no estado da Pensilvânia, e foi autorizado em nível federal por meio da proclamação presidencial de Jimmy Carter, em 1980. Jimmy Carter é presidente dos Estados Unidos, no centenário do seu nascimento. Tornou-se uma célebre e prolífica escritora, filósofa e conferencista, uma personagem famosa pelo extenso trabalho que desenvolveu em favor das pessoas com deficiência. Keller viajou por muito, e expressava de forma contundente suas convicções. Membro da Socialist Party of America, e do Industrial Workers of the World. Participou das campanhas pelo voto feminino, direitos trabalhistas, socialismo e causas progressistas. Helen Keller ficou cega e surda aos 18 meses de idade devido a uma doença diagnosticada então como febre cerebral. Hoje acredita-se que possivelmente tenha sido escarlatina ou meningite. Já na época ela conseguia comunicar-se com a filha da cozinheira da família através de sinais. Aos 7 anos, Keller já tinha mais de 60 sinais com os quais se comunicava com sua família. Aos 7 anos, 60 sinais. Em 1886, sua mãe, inspirada pelo relato de Charles Dickens em American Notes a respeito da educação bem-sucedida de outra mulher surda, que era Laura Brigman, despachou a jovem Keller, acompanhada de seu pai, para ver o médico Julian Chisholm, especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta, em Baltimore, em busca de aconselhamento. Chisholm encaminhou os Kellers para Alexander Graham Bell, que estava trabalhando com uma criança surda à época. O Graham Bell é o inventor do telefone.
Ele buscava descobrir um aparelho que pudesse diminuir a surdez da sua noiva e acabou descobrindo o telefone. E foi a ele que foi encaminhada, ou foram encaminhadas os Kellers, o pai e a filha. Bell, por sua vez, os aconselhou a contratar o Perkins Institute of Blind, o Instituto de Cegos, escola onde Laura Brickman havia sido educada, que é localizada em South Boston. Michael Anagnos, diretor da escola, solicitou, aí agora que está uma parte interessantíssima, é o centro da história. Michael Anagnos, diretor da escola, solicitou a ex-aluna Anne Sullivan, ela própria uma pessoa com deficiência visual, era quase cega, para tornar-se instrutora de Helen Keller. Este foi o início de uma relação de 49 anos, durante a qual Sullivan tornou-se protetora e acompanhante de Keller, de Helen Keller. Anne Sullivan chegou à casa de Keller em 3 de março de 1887, quando tinha 20 anos. E imediatamente começou a ensiná-la a se comunicar, soletrando palavras em sua mão, a começar com a palavra boneca, utilizando ao mesmo tempo uma boneca que as crianças de Perkins School haviam feito para presentear Helen. Anne acreditava que poderia ensinar a Helen a conexão entre os objetos e as palavras. Quer dizer, as palavras e as coisas. Helen aprendeu rapidamente as letras e na ordem correta, mas não sabia que elas formavam palavras. A princípio, Keller ficava frustrada porque ela não entendia o que cada objeto possuía uma palavra única para identificá-las. Quer dizer, cada coisa existente na vida, no mundo, tem uma palavra para representá-la, para identificá-la. Na realidade, quando Sullivan tentava ensinar para ela a palavra caneca, Keller ficou tão frustrada que chegou a quebrar a caneca. Seu grande salto evolutivo em comunicação começou no mês seguinte, 5 de abril de 1887, quando compreendeu que os movimentos que sua professora fazia na palma de sua mão, enquanto deixava a água escorrer a outra mão, simbolizava a ideia de água. Quer dizer, pela primeira vez, sentindo o movimento, a temperatura, o jeito de escorrer a água numa das mãos, Helen Keller pôde começar a entender o que Sullivan queria lhe ensinar. Naquele mesmo dia, Helen aprendeu 30 palavras e, a partir de então, ela praticamente levou Sullivan à exaustão, perguntando os nomes de outros objetos familiares no seu mundo. Helen passou a entender o alfabeto, tanto manual quanto impresso em relevo, o que facilitou a leitura e escrita para ela. 1902, início do século, estreou na literatura publicando sua autobiografia, a História da Minha Vida. Depois iniciou a carreira no jornalismo, escrevendo artigos no Ladies' Home Journal. A partir de então, nunca mais parou de escrever. Em 1904, graduou-se bacharel em filosofia como membro da Phi Beta Kappa do Radcliffe College, instituição que a agraciou com o prêmio de destaque do aluno no aniversário de 50 anos de sua formatura, tornando-se a primeira pessoa surdo-cega da história a conquistar um bacharelado. Keller se tornou uma palestrante e escritora mundialmente famosa.
mundialmente famosa. Ela é lembrada como defensora das pessoas com deficiência em meio a inúmeras outras causas. A comunidade surda foi amplamente impactada por ela. Ela viajou para 25 países diferentes, dando palestras motivacionais sobre a condição dos surdos. Helen Keller era sufragista, pacifista, socialista radical, defensora do controle de natalidade e oponente do Woodrow Wilson. Keller viajou para mais de 40 países com Sullivan, fazendo várias viagens ao Japão e se tornando a favorita do povo japonês. Keller conheceu todos os presidentes dos Estados Unidos, de Grover Cleveland a Lyndon Johnson, e foi amiga de muitas figuras famosas, incluindo Alexander Graham Bell, Charles Chaplin, Mark Twain. E Keller e Twain foram considerados radicais políticos aliados à política de esquerda. Ao longo da vida foi agraciada com títulos e diplomas honorários de diversas instituições, como a Universidade de Harvard e universidades da Escócia, Alemanha, Índia e África do Sul. Em 1952, foi nomeada Cavaleiro da Legião de Honra da França. Foi condecorado com a Ordem do Cruzeiro do Sul no Brasil, com a do Tesouro Sagrado no Japão. Foi membro honorário de várias sociedades científicas e organizações filantrópicas nos 5 continentes. Em muitos de seus discursos e escritos, desenvolveu uma intensa luta pelo sufrágio universal, ou seja, pelo voto direto às mulheres, negros, pobres, imigrantes, nativos americanos e outras minorias. Além disso, ela discutiu sobre os impactos da guerra e apoiou causas que se opunham à intervenção militar. É bom lembrar que ela viveu durante praticamente o início da Primeira Guerra Mundial. Ela fez terapia fonoaudiológica para ter sua voz mais bem ouvida pelo público. Quando a imprensa, sob propriedade da família Rockefeller, se recusou a imprimir seus artigos, ela protestou até que seu trabalho fosse finalmente publicado. 1946 a 1957, ela empreendeu 7 viagens, visitando 35 países nos 5 continentes e encontrando vários líderes mundiais como Winston Churchill, Nehru, Golda Meir. Aos 75 de idade, em 1955, ela iniciou sua mais longa viagem, percorrendo 64.374 quilômetros, 40 mil milhas, por 5 meses através da Ásia. Em 1915, ela e George Kessler fundaram a instituição Helen Keller Internacional, a HKI. Organização dedicada à pesquisa em visão, saúde, nutrição e ao combate à fome. 1920, ela ajudou a fundar a União Americana pelas Liberdades Civis, que se tornou uma referência para a defesa da liberdade de expressão e da democracia nos Estados Unidos. Se vocês que estão me ouvindo acham que podem matar as ideias da história, não lhes ensinou nada. Os tiranos muitas vezes tentaram fazer isso antes e as ideias se ergueram com toda a força e os destruíram. Vocês podem queimar meus livros, é o que ela disse. Podem queimar meus livros e o livro das maioria das mentes da Europa. Mas as ideias neles contidas já se infiltraram através de milhões de canais e continuarão a estimular outras mentes. Helen Keller teve várias indicações ao Prêmio Nobel da Paz. Com o término da Segunda Guerra Mundial, visitou soldados que haviam perdido a visão ou a audição durante a luta, a fim de oferecer-lhes apoio e incentivo. Em 1954,
Ela participou da filmagem do documentário Helen Keller in Her Story, dirigido por Nancy Hamilton e narrado por Catherine Cornell, que ganhou o Oscar de melhor documentário de longa-metragem do ano de 1956. Keller morreu aos 87 anos enquanto dormia, às 3 horas e 35 minutos da madrugada de 1º de junho de 1968, em sua residência em Easton, Connecticut, Estados Unidos. Dias após sofrer um ataque cardíaco. Após a realização do funeral, seu corpo foi cremado e suas cinzas foram depositadas na Catedral Nacional de Washington, próximas de Sullivan e de Thompson. Pouco antes de morrer, Keller exclamou: nestes anos sombrios e silenciosos, para ela, silenciosa, ela era surda, Deus tinha usado minha vida para um propósito que eu não conheço, mas um dia eu entenderei e depois ficarei satisfeita. Keller acreditava na sobrevivência espiritual, no outro grande mundo, no mundo dos espíritos, no real mundo da vida eterna. Aquilo que eu procuro não está lá fora, mas sim dentro de mim. Keller escreveu um total de 12 livros publicados e vários artigos. Nunca se deve engatinhar quando o impulso é voar. As melhores e mais belas coisas do mundo podem não ser vistas nem tocadas, mas o coração as sente. Andar com um amigo na escuridão é melhor do que andar sozinho na luz. O resultado mais sublime da educação é a tolerância. Grande abraço fraterno espiritual a Anne Sullivan, a Helen Keller, a todos aqueles que lutam para sobreviver e superar as deficiências e enfrentar as verdades da vida.